Café com Mogi News. Estamos hoje aqui com o pastor Bruno Ramos, pastor Brunão, da Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes, e vai falar um pouco sobre a sua trajetória, o seu chamado à fé, o seu trabalho junto com a comunidade e outros assuntos de interesse da comunidade de Mogi. Pastor, muito bem-vindo. Muito obrigado, privilégio, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito aí através de nós no mundo. Muito obrigado. A fé, ela é um motor não só da nossa alma, mas também da nossa sociedade. É ela que nos impulsiona a fazer muitas coisas, a ajudar o próximo de várias maneiras. E a gente queria saber como começou esse chamado, como foi o início dessa sua jornada. Legal. Eu não venho de um berço cristão, né? Eu não frequentava a igreja enquanto criança. Eu fui ter um acesso à fé, um conhecimento maior quando eu tinha 16 anos, através de um amigo meu de balada, ele que me levou para conhecer. E depois que eu entrei, eu tive algumas experiências bem interessantes, assim, dessa fase de conhecimento. E eu sempre gostei muito de liderar, de estar à frente. Então acabou sendo algo orgânico na minha vida, entrar na igreja, começar uma vida com entre 16 e 17 anos ali na fé, depois me tornar um líder na igreja que eu frequentava. Eu sou de São Paulo, eu me converti na Primeira Igreja Batista do Brás, que fica do lado do metrô Bresser, e depois de casado, encontrei minha esposa também na igreja e tudo mais, eu recebi aí um chamado de Deus para ser pastor, e aí resolvi dedicar minha vida inteira a isso, estudei para isso e estou aqui. Já são quantos anos nessa jornada? Eu já estou nessa jornada há 21 anos. 21 anos. 21 anos. Nesses 21 anos, o senhor criou o projeto Compartilhando o Amor, né? Uma ação de assistência à comunidade mais vulnerável. Como surgiu essa iniciativa? Como é que ela floresceu aqui em Mogi das Cruzes e aqui na região? Legal. O Compartilhando Amor, na verdade, ele já existia antes de eu chegar aqui em Mogi. Mas a minha história com ação social, assim, quando eu saí da minha igreja, eu fui ser pastor numa igreja na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Fiquei lá por 2 anos e 8 meses. E no ano de 2020 eu vim aqui para PIB Mogi, onde o pastor Segundo Almeida, que é o pastor presidente, já havia criado o Compartilhando Amor. Já existem alguns anos aí o projeto. E é um projeto que nasceu no coração dele justamente para que a igreja saia das 4 paredes e comece a fazer a diferença na sociedade, na comunidade onde ela está inserida. O senhor chegou aqui em Mogi em 2020, já num momento bastante emblemático para a comunidade, para o Brasil, para o mundo, na pandemia do coronavírus. E não foi só uma crise sanitária, foi uma crise social, uma crise econômica. Como foi o trabalho do Compartilhando Amor da Primeira Igreja Batista nesse momento em que muitas pessoas elas estão com medo, elas estão perdidas, elas estão com fome, com sede, com medo? Legal. Na verdade, eu chego aqui em janeiro de 2020, meu filho nasce dia 9 de março de 2020, dia 16 de março fecha tudo. Como eu gosto muito dessa questão de ação social, a PIB Mogi, quando nós descobrimos que o vírus estava aí tomando grandes proporções, que a economia teria um baque, que pararia tudo, nós criamos alguns projetos a mais. Então, por exemplo, nós criamos um projeto já no começo da pandemia, em março mesmo de 2020, chamado 1 quilo a mais. Esse foi o primeiro projeto nosso da pandemia que, agora no começo do ano, a gente fez uma conta e passamos de 60 toneladas de alimento doado. O que era 1 quilo a mais? Nós fizemos um drive-thru de recebimento de alimento, onde a gente estava de máscara, de luva, a gente estava todo protegido, o time principal de ação social da PIB, e a gente ficava no portão da igreja todos os dias arrecadando alimento. E o nosso desafio era, você que vai no mercado, compre 1 quilo a mais e doe. E aí a gente fez uma campanha para começar a doar alimentos para todo mundo da cidade. Na sequência, quando a crise apertou bastante mesmo, nós fizemos para os membros da igreja uma outra campanha que teve uma proporção muito grande no Brasil, que foi a campanha Auxílio Emergencial. Nós fizemos um auxílio emergencial para os membros da igreja desempregados. Todos os desempregados daquela época receberam 3 salários, 3 ajudas de custo durante 3 meses para ajudar nas suas contas. Então a gente nunca para. O Compartilhando Amor veio também para isso. É uma semana inteira no qual a gente sai da igreja. Nós fizemos ação na praça com pessoas que têm problemas psicológicos, ajuda com psicólogos. Nós fizemos a revitalização de uma escola rural aqui na cidade. Nós fizemos uma ação de entrega de brinquedos e doces na comunidade do Cano, aqui depois de Jundiapeba. E nós fizemos no último dia, no sábado, no Parque da Cidade, um evento que tinha
médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, toda a área de beleza, toda a parte de consultoria contábil, jurídica, para ajudar a sociedade. Quem chegava no parque era atendido e cuidado totalmente gratuito. Nesses 2 anos e meio, o senhor tem um levantamento, uma estimativa de quantas pessoas foram atendidas pelos projetos da Primeira Igreja Batista? A gente não consegue ter essa mensuração, né, essa quantidade, por quê? Porque são vários projetos, né? Conforme eu vou te falando, eu vou lembrando de outros. Então, por exemplo, em janeiro do próprio 2020, foi quando teve a grande chuva em Guarujá, que devastou tudo, e a gente desceu para o Guarujá com um caminhão cheio de água. O compartilhando o 1 quilo a mais, 60 toneladas, auxílio emergencial. Só no Compartilhando Amor, para você ter uma ideia, no sábado nós atendemos mais de 1.200 pessoas. Tiveram mais de 1.200 pessoas envolvidas. Então, é um número que eu não consigo mais ter noção. E é de várias partes aqui de Mogi, né? Atende Mogi, atende outras cidades também, né? O nosso projeto é assim, quem precisa e chega é atendido. Claro, é feita uma triagem para aqueles que são recorrentes. Então, até hoje tem pessoas que recebem cestas básicas. Até hoje. Esses a gente faz uma apuração maior. Mas na época dos projetos mesmo macros, quem chega é atendido, não importa de onde vem. Agora, em agosto de 2022, a gente notou que a emergência sanitária, a pandemia, aquele medo dos hospitais, ele recuou consideravelmente. A vida voltou quase ao normal, mas ainda existe a crise econômica, a crise financeira, ainda existem muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. De lá para cá, como se manteve o ritmo das doações? A comunidade continuou engajada? Houve um aumento, houve uma queda nas doações, comparando com março de 2020, com abril de 2020? Houve sim, porque essa dinâmica da doação não é uma coisa que o brasileiro tem tanto afinco, né? Não faz com tanto afinco assim. Mas a gente teve quando a campanha deu uma esmorecida e deu uma diminuída, nós juntamos o time dos pastores e líderes da igreja, e aí vou te contar uma coisa que passou e deu certo. Nós fizemos um desafio para a igreja, que se a igreja doasse, nós dividimos o time em 2, e se a igreja doasse pelo menos mais 1 tonelada, a gente pintaria o cabelo de loiro. Dividimos o time. E aí isso durou 60 dias, e em 60 dias tinha quase 6 toneladas. A gente vai querer uma foto disso aí. Eu tenho até o vídeo da minha transformação. Em 36 anos, que até então eu tinha 36 anos, eu nunca tinha mexido no meu cabelo. Mas a campanha foi tão legal, e aliás eu quero deixar registrado que o meu time lá ganhou, só que assim, como nós queríamos 1 tonelada, porque tinha muita fila, e nós fomos para 5 toneladas, todo o time pintou o cabelo de loiro. Então, a gente sempre tinha uma estratégia pronta para tentar fazer com que as pessoas não desistissem do projeto, mostrando sempre que existem pessoas precisando. Eu criei até um slogan na época, que é um slogan que eu uso para minha vida. Eu acredito que Deus já deu os recursos necessários para que todos tenham. O problema é que a gente é muito egoísta. E eu criei um slogan que diz assim: se dividir direitinho, ninguém fica sem. E aí com isso que a gente vai angariando o projeto, engajando o projeto, para que mais pessoas participem. No auge da pandemia teve também uma questão, quase que foi não vou dizer que foi um conflito, mas foi um atrito entre o poder público, as igrejas, as entidades assistenciais, sobre o que ficava aberto e o que ficava fechado. Como é que foi a superação dessa etapa, né? Porque muita gente falava que igrejas tinham que ficar fechadas, e isso fica aberto, isso fica fechado. E como foi essa relação com o poder público nessa parte mais tensa, assim, que estava todo mundo com medo, tinha fila para entrar no supermercado, fila para sair do supermercado, era uma coisa complicada. Não, nós obedecemos prontamente, eu acho que isso a gente nem discute, porque realmente era um risco. O que a gente manteve foi o culto online, né? Então ia lá para a igreja somente as pessoas que iam trabalhar mesmo, isso dava tipo 7 a 10 pessoas, todas com distanciamento. Pra gente isso não foi uma crise, tanto é que o dado que eu trago para você é que a nossa igreja cresceu na pandemia. Mas justamente por quê? Porque nós abríamos a igreja para fazer a parte social apenas, e toda a parte de culto, toda a parte do cuidado espiritual e do cuidado mental, a gente fazia no universo online. Aqueles que não tinham acesso, nós desenvolvemos um projeto para ajudá-los. Então, um grupo de jovens, por exemplo, ficou responsável de visitar algumas pessoas da terceira idade e ensiná-los a forma de logar, de estar no YouTube e tudo mais. Então,
nós não tivemos problema. Quando foi pedido para fechar, fechamos prontamente. Não entramos em brigas online, briga de internet, poder público contra a igreja. E quando foi autorizado voltar, voltamos com todas as medidas, as adequações necessárias, até que então, hoje já está tudo normal. Então isso pra gente não foi uma crise. Agora na nossa última assembleia, que tem 15 dias, que é na Igreja Batista, para você se tornar membro, você passa por uma assembleia, nós tivemos 190 pessoas chegando na igreja de uma única vez. Então, resultado desse trabalho de pandemia, que não fez com que a gente parasse. A porta da igreja nunca vai fechar. O que a gente fechou foi a porta do templo. E isso pra gente não teve problema não, foi bem tranquilo. Ah, maravilha. Hoje, o senhor falou que houve um aumento na comunidade da Primeira Igreja Batista. Hoje, quantos fiéis estão Quantos fiéis hoje estão na... Hoje nós somos quase 1.300 membros na igreja, na Primeira Igreja Batista de Monte das Cruzes. Bastante considerável, né? É bem coesa, né? Sim, sim. Assim, ó, nós temos uma igreja que o nosso foco, primeiro, não é ser uma igreja só por de dentro. Então acho que isso tem angariado bastante coisa. A nossa igreja é uma igreja que dialoga muito com a sociedade, né? Então, recentemente teve o aniversário da Santa Casa e um dos nossos pastores foi convidado para pregar. A gente está sempre participando das coisas da sociedade, dos eventos da sociedade, presentes na sociedade. Nossa igreja é uma igreja centenária. Recentemente recebemos uma homenagem agora aqui na Câmara dos Vereadores, 111 anos da Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes. Então, assim, a gente tem um papel que nós entendemos que não se resume a um culto de domingo, mas a assistir quem precisa, ajudar quem precisa. Para você ter uma ideia, um dos nossos últimos projetos agora, que está sendo desenvolvido, são dois muito interessantes. Primeiro é que a gente criou uma ONG. Nessa ONG, em março, a gente já fez um evento para as mulheres e todo um trabalho de conscientização sobre violência e tudo mais. E agora a gente tem um sonho que chama Espaço da Alma. O que é o Espaço da Alma? Nós queremos ter uma clínica com atendimento psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, para ajudar a sociedade. Porque nós entendemos que tem casos que a fé resolve. Tem casos que a pessoa precisa de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, de um bom psicanalista. E já está no escopo do nosso projeto, e já está acontecendo, ainda de forma lenta, ter esse projeto full time, para que a sociedade possa ir até a Mogi e ser atendida. Para participar dessa iniciativa e participar de outras iniciativas, qual é o procedimento que procuram você? Como a comunidade pode se engajar dentro dessa iniciativa? Legal. A ideia é procurar a PIB Mogi mesmo. Eu sou, além de pastor, eu sou um dos gestores da igreja, então eu estou sempre por lá, sempre trabalhando nesses projetos, sempre ajudando nesses projetos. E aí, chegar até a gente para dizer como que pode servir, como que pode ser útil, e a gente faz alguma coisa junto. Tá certo. Pastor Bruno, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Curtam, compartilhem. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima.